Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro de 2023, e nós tivemos mais uma reunião da CPI do abuso. Nessa reunião, a presidente da CPI, a presidente da comissão, a vereadora Carol Canabrava, apresentou seu voto separado, que seria o parecer, uma vez que ela discordou do parecer do relatório do relator Ivan Luiz, que ele apresentou na reunião ordinária, na última reunião da CPI. O Ivan, ele leu o seu relatório de 22 páginas na reunião anterior, e nessa reunião a Carol leu o seu relatório de 45 páginas. Eu cheguei a falar sobre o relatório do Ivan Luiz aqui no canal, tem um vídeo sobre esse assunto, eu acho que é o relatório final, alguma coisa assim. E agora eu vou falar um pouco sobre o relatório que a Carol Canabrava apresentou pra gente. Foram aproximadamente 3 horas de reunião. Essa é uma das reuniões que eu digo, gente, assistam inteira, tá? Porque é uma reunião bastante reveladora e eu diria até prende a atenção, porque o relatório que a Carol trouxe está muito bem escrito, está muito bem explicadinho, dá para entender exatamente tudo o que aconteceu. Além da leitura do relatório, a Carol fez alguns comentários durante a leitura muito importantes, tanto ela quanto a Heloísa Frois, que falou depois, ao final da reunião. As duas estavam muito inspiradas, fizeram falas muito boas. Infelizmente, como disse, foram 3 horas de reunião, eu não consigo trazer tudo que eu gostaria de trazer aqui no canal. Então, eu realmente aconselho que vocês assistam essa reunião inteira. Coloca na tela da televisão, peguem a pipoca e assistam, porque foi realmente uma reunião bastante esclarecedora, em que deixou mais claro do que já estava e de forma muito didática tudo que está acontecendo na política municipal. Quando a gente começou a brigar por essa CPI, foi muito mais do que uma questão pontual, da exoneração de uma subprocuradora, mas foram diversos elementos que fizeram com que a gente se questionasse, se incomodasse como a política, as nossas instituições da administração pública são, enfim, gerenciadas aqui em Sete Lagoas. Então, o que teoricamente seria pequeno, a exoneração de uma pessoa, mostrou para a gente problemas muito mais profundos que essa CPI teve a oportunidade de investigar e não investigou. Então a reunião de hoje, gente, é bem clara. Eu realmente aconselho que vocês assistam na íntegra, tá? Coloca na televisão, pega a pipoca e assista se puderem. Ainda assim, eu vou fazer um resumo aqui para as pessoas que não podem assistir, que não terão tempo. Eu vou fazer um resumo com parte, enfim, considerando as minhas percepções a respeito dessa reunião, tá? E do relatório que a Carol Canabrava apresentou. Ela inicia falando sobre o porquê que ela está fazendo o voto, em separado, porquê que ela está apresentando outro relatório, que é porque, enfim, por conta das coisas que a gente já sabe, No relatório do Ivan Luiz, ele omite diversos fatos e diversas considerações importantes. Foi o que eu falei no último vídeo em que eu falei da CPI. Ele omitiu diversas informações, como quais foram os documentos que foram rejeitados, quais foram as oitivas que foram rejeitadas, quem votou a favor, quem votou contra, diversos elementos, tá? O relatório que o Ivan Luiz, ao meu ver, foi um relatório bastante insuficiente. Então, a Carol, ela apresenta o relatório dela, em que ela mostra de forma muito mais específica todos os elementos que aconteceram nessa CPI, dando nomes e sobrenomes das pessoas que votaram, quais foram as oitivas negadas, e trouxe argumentos muito embasados e muito bem elaborados sobre o porquê que essa CPI ocultou provas, impossibilitou, ocultou, obstruiu provas e votou contra oitivas, No relatório dela, ela mostra todo o cinismo e toda a incoerência por parte dos membros da comissão da CPI, que ela presidiu. Carol, presidente da CPI, também relatora, porque o relatório dela
é o relatório que, ao meu ver, deveria ser aprovado. Então, no relatório da Carol, ela faz uma síntese dos fatos, tá? Em que ela explica direitinho tudo o que aconteceu, as provas documentais que foram juntadas, tudo direitinho. No segundo ponto, ela fala sobre o plano de trabalho, gente. É um plano de trabalho, ela relembra que esse plano de trabalho foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores votaram pelo plano de trabalho e que nesse plano de trabalho estavam previstas as oitivas que depois os mesmos membros, né, que votaram favoráveis ao plano de trabalho, na hora de chamar de fazer as oitivas, votaram contra. E ela fala aqui, tá, que todas as oitivas das testemunhas foram reprovadas pela maioria dos membros dessa comissão, e aí ela dá nome e sobrenome, tá? Com votos contrários do membro relator, Ivan Luiz, membro titular, Ismael Soares, membro titular, José de Deus, membro titular, Rodrigo Braga, antes da sua renúncia. Todas essas pessoas votaram contra as oitivas que eles mesmos aprovaram quando aprovaram o plano de trabalho. Ela ainda ressaltou, né, a problemática que o Ivan, no seu relatório, coloca em negrito a palavra poderão, né, no caso de fazer as oitivas, e que isso seria uma tentativa de justificar que as oitivas das pessoas são uma possibilidade, não uma imposição legal. E ela explica, né, por que esse poderão não é no sentido de possibilidade, mas no sentido de dever, no sentido de que a comissão parlamentar de inquérito, ela pode convocar todas essas oitivas, é uma das prerrogativas de uma comissão parlamentar de inquérito. É por isso que a gente brigou por uma CPI, não para que isso fosse resolvido na comissão de ética. Ela deixa claro que foram colocados para deliberação um total de 47 requerimentos com 30 reprovados e 17 aprovados. E aí ela vai pontuando quais foram todos esses requerimentos. E o interessante é que ela coloca quem votou contra, quem votou a favor, e destacando um requerimento especial, que é o requerimento número 46, que foi quando, né, ela colocou para deliberação da reunião plenária, em caráter de urgência, o aditamento do requerimento da CPI, com a inclusão dos seguintes itens abaixo. A inclusão como objeto de investigação da suposta prática de improbidade administrativas e atos ilícitos do processo licitatório, que seria o processo em que todos eles ouviram o áudio que a subprocuradora identificou indícios de fraude nessa licitação. Todos eles ouviram isso. E a conclusão que todo mundo chegou é que isso poderia ter sido um motivo dessa exoneração e eles não quiseram investigar isso. Então, eles pediram para colocar como objeto de investigação essa licitação, né, esses possíveis atos ilícitos no processo licitatório. A única pessoa que votou favorável foi a Carol Canabrava. Quem votou contra investigar esse processo licitatório, que supostamente teve fraude em licitação, foram os vereadores Ivan Luiz, Ismael Soares, Marli de Luquinha, Marli Barbosa e José de Deus. Eles votaram contra investigar esse processo licitatório. Ela pediu para colocar também como objeto de investigação a suposta prática de conduta de assédio moral contra a servidora, né, a ex-procuradora. Mais uma vez, apenas a Carol Canabrava votou para que esse assédio fosse investigado. O Ivan Luiz, o Ismael Soares, a Marli de Luquinha e o José de Deus votaram contra essa investigação. A Carol ainda ressaltou, tá? Ela lembrou que os membros dessa comissão propuseram pouquíssimos requerimentos quando a produção de provas. Eles não requereram prova nenhuma, basicamente, tá? No caso da exoneração da subprocuradora, ela traz um argumento que eu achei muito interessante, que eu não tinha visto ainda, que é o seguinte: analisei vários atos de exoneração dos anos de 2021, 2022 e no ano de 2023, anteriores ao ato de exoneração da subprocuradora, objeto desta comissão parlamentar de inquérito. Constatei que em todos estão presentes a assinatura dos 5 membros da mesa diretora. E mais, inclusive, no próprio ato de exoneração da ex-subprocuradora constam os nomes dos 5 membros da atual mesa diretora, apesar de constarem apenas 2 assinaturas. O que ela está falando? Ela está falando que todas as outras exonerações foram assinadas pelos 5 membros da mesa diretora. No caso dessa servidora, no caso dessa
subprocuradora que identificou, vou repetir isso para sempre, que identificou indícios de fraude em licitação, a exoneração dela foi feita a toque de caixa, apenas com a assinatura do Caio, e o Ivan Luiz assinou depois. E ela também traz, eu achei isso bem bacana, que ela fala sobre a mobilização que os vereadores tiveram após a exoneração, enfim, chegaram a falar por 2 reuniões ordinárias a respeito desse caso. Ela transcreveu as falas dos vereadores, falando como eles foram empáticos com a subprocuradora, deixando claro que eles não participaram do processo, que, enfim, que ela deveria ter sido ouvida, e que quando esses mesmos vereadores tiveram a oportunidade de deixar ela falar e de investigar esse ato, né, dessa exoneração feita a toque de caixa, eles se negaram. E aí ela mostra toda hipocrisia, enfim, toda a falsidade desses vereadores, né? Falaram lá na tribuna, subiram lá na reunião ordinária para, enfim, fazer o seu discurso bonito, mas na hora de fazer algo prático, não fizeram, não é verdade? Ela coloca no parecer, ela transcreve no parecer, coisa que, enfim, o Ivan não fez em momento nenhum tipo de... Ela transcreveu no parecer o áudio que foi colocado, tá? Na reunião da CPI também, aquele áudio problemático, ela transcreveu e leu. E ela lembrou, tá, que o requerimento para aditamento do requerimento da CPI, com ampliação do fato determinado para a inclusão de investigação do processo licitatório, foi reprovado por essa comissão. Por isso que eu disse no outro vídeo que quem assinou o requerimento da CPI, mas não assinou esse requerimento para garantir a investigação, fez isso de forma cínica, só por conta de pressão popular e que, na verdade, não tem nenhum compromisso com a investigação, como foi o caso do Rodrigo Braga e da Marli de Luquinha. Sobre a apuração dos celulares, ela falou, né, que o ofício encaminhado, tá, para a comissão, né, pelo presidente da Câmara, não é possível identificar com clareza de quem foi a ordem ou sugestão, enfim, para o recolhimento dos celulares. Isso não deixa claro. E o interessante é que o relator dessa CPI, o vereador Ivan Luiz, afirma no relatório final que a ordem partiu do presidente da Câmara, o Caio Vallas. Eu também já falei aqui nesse canal algumas vezes como o vereador Ivan Luiz tem acesso a algumas informações bastante privilegiadas. Como é que o relator sabe que a ordem partiu do presidente da Câmara, Caio Vallas, se isso não foi apresentado, se isso não foi explicitado, investigado na CPI do abuso? Ivan, ele tem uma mosca em algum lugar que conta tudo para ele. Sobre a apuração de atos, e aí ela deixa muito claro, né, que no requerimento da CPI fala sobre atos de usurpação de competência, né, e na CPI os vereadores que não quiseram investigar, enfim, trataram de apenas um único ato. E a Carol lembra, né, que na reunião ordinária de amanhã, dia 19, terça-feira, às 9 horas da manhã, a gente precisa estar atento e cobrar os vereadores para que o presidente da Câmara, Caio Vallas, coloque na pauta o requerimento para aumentar a investigação dessa CPI, gente, para garantir a investigação, para não ter desculpa, apesar de que não tem. É só para explicitar ainda mais o malabarismo retórico que esses vereadores que estão comprometidos com quem não presta utilizam para, enfim, não assumirem que não querem investigar absolutamente nada, que são aliados da obstrução de provas e ocultamento dos fatos. Como falei então no início desse vídeo, esse caso é um caso muito importante para, enfim, as coisas ficarem muito claras sobre o que acontece na política aqui de Sete Lagoas e o tamanho do problema que a gente tem que resolver, pessoal. O tamanho do problema que a gente tem que resolver. Eu acho muito importante, ainda mais com essa possibilidade que a gente está tendo agora, de divulgar as coisas, né, que estão acontecendo, de, enfim, criar novas mídias, novas fontes de informação, novas fontes de atuação, que a gente passe a se atentar para a política municipal. Essa cultura que existe aqui, essa cultura coronelista, de resolver tudo na base da amizade, né, dos amigos, isso não combina mais com a nossa cidade. Acho que não combina com cidade nenhuma, né? Mas quando eu falo isso é que essa é uma cultura que vem da época do café com leite e que, enfim, não
não atende mais, não faz parte mais do que a gente, enquanto cidade, a gente merece ter e receber da nossa administração pública. Amanhã é dia de reunião ordinária. Quem puder ir, vai ter algumas votações importantes na reunião de amanhã. Vamos lá para pressionar o presidente da Câmara, o possível investigado, a aumentar a possibilidade de investigação contra ele mesmo. Complicado, né? Ele tinha que estar afastado. E vamos lá olhar nos olhos, né, daqueles vereadores que estão protegendo quem não presta, que estão fingindo que não está entendendo o que está acontecendo. Desde aqueles que se fizeram de bobos, né, cínicos, até aqueles que não falaram um A sobre todo esse assunto de forma muito confortável, estão fingindo que não existem. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu comentário aqui no vídeo para eu poder ler, tá? É isso. Um beijo para vocês. Tchau.